Será que a gente repete o mesmo padrão de pai e mãe? Será que de fato a gente não consegue avançar porque existem crenças dentro da nossa cabeça que não permite que nós avancemos? Será? Será? Cara, quanto mais eu olho para minha vida, mais eu percebo que existem coisas da minha mãe e do meu padrasto aqui. Quanto mais eu olho para minha vida, eu percebo que eu preciso melhorar. E sabe o que é muito interessante? Que para eu avançar com o nível de consciência que eu tenho que libertar os meus pais, liberar eles de todos os meus julgamentos. E é muito fácil ligar uma câmera e falar que eu não julgo. Eu fui criado pela minha mãe e eu vejo como ela errou comigo, sabe? Como ela sacaneou comigo hoje, desperto. Antes de eu despertar, eu achava que ela era o meu tudo. E por isso que eu falo que o despertar é perigoso. A minha mãe era tudo pra mim. E quando eu despertei, eu percebi que ela não era tão tudo quanto eu imaginava. E o mais dolorido é que para que eu consiga avançar, eu tenho que perdoar ela. Libertar ela, consciente. E reconhecer que ela deu o que ela tinha. Olha que bosta. Com perdão da palavra, é exatamente isso. E não é um desafio qualquer, não é uma coisa simples de se fazer, é uma coisa que exige muito de mim. É uma coisa que exige muita consciência, muita presença. Porque eu não consigo afastar de mim essa dor se eu não estiver presente. Porque se eu estiver no automático, essa dor fica. E em tudo que ela faz eu julgo. E quanto mais longe dela eu puder ficar, melhor. Mas se eu quero alcançar a prosperidade que eu falo que eu quero, eu tenho que perdoar. E que perdão é esse? É um perdão da boca para fora? Ou você acha que o universo é idiota? Que eu falo da boca para fora e as coisas vão se manifestar na minha vida porque eu tô enganando alguém? Cara, a maior tolice que você pode fazer é imaginar e acreditar que você vai enganar o universo. Ou enganar você mesmo. Então, todas as vezes que você imaginar que você quer algo e precisa lidar com você mesmo, seja sincero com você. Onde você quer chegar, Thiago? Perdoar minha mãe exige mais de mim do que eu posso imaginar. Porque em todos os lugares onde eu vejo que eu preciso melhorar com ela, o meu ego se manifesta. E gozado que eu sou o cara que eu falo do ego com uma... Nossa, Deus, como eu queria, cara, me ver sem ele. Mas não é possível. Não tem como. Mas então o que eu faço? Eu tenho que lidar com ele. Eu tenho que lidar com a situação sabendo que eu parei a minha vida para sustentar os meus irmãos. E sabe o que me doeu muito? Quando eu tinha 13, 12 anos, eu comprava bujão de gás porque acabava. E o meu padrasto e a minha mãe estavam dentro de casa. E antes de eu despertar, eu estava feliz. Porque eu fui um guerreiro. E hoje eu tenho uma filha de 11 anos, eu olho para ela e falo, sobre nenhuma circunstância você vai precisar fazer nada, porque a gente está cuidando de tudo. Cara, o despertar é tão perigoso, ele traz tanta confusão, que se você não estiver presente na sua própria vida, você não avança. Eu sei que o formato do vídeo qual eu tô gravando hoje está diferente. Mas se você ficar comigo até o final e me acompanhar, você vai perceber que tem algo muito profundo aqui nas minhas falas. Porque as minhas falas são falas de pessoas que falam a verdade, pessoas que viveu uma vida de dor e sofrimento. Uma vida onde eu tive que fazer coisas das quais eu não quis fazer.
Uma vida onde eu precisei me posicionar de formas das quais eu tenho vergonha. Por isso que eu falo que o despertar é perigoso. O despertar, ele traz uma consequência muito grande na tua vida. O despertar faz com que você largue do seu marido muitas das vezes. Ele faz com que você largue da sua esposa muitas das vezes. E aonde eu quero chegar com isso? Que fundamento, que vídeo sem pé e sem cabeça é esse? Não é um vídeo sem pé e sem cabeça, é a minha história. É a forma como eu estou lidando com a minha vida. E o fato é que eu quero perdoar minha mãe, mas o meu ego grita. E o ego grita, como é que eu vou fazer para lidar com essa situação se eu não consigo controlar a minha vida? E a questão não é controlar a minha vida. A questão não é tão pouco ouvir o ego gritar. A questão é saber que se eu querer enganar o universo e mentir que eu perdoei, eu não avanço. E se eu quero avançar, eu tenho que perdoar. E é aí que está o ponto. Perdoar é reconhecer que a minha mãe deu o melhor dela para mim. Perdoar é reconhecer que a minha mãe deu tudo que ela tinha. E eu tenho que reconhecer que tudo que ela tinha foi o suficiente para me fazer ser o homem que eu sou hoje. Foi o suficiente para criar os meus filhos da forma como eu estou criando hoje. As pessoas olham para mim e falam assim, cara, você é um homem de garra, de determinação, e eu queria ser o que você é. E muitas das vezes eu olho para elas e dou risada internamente, porque eu falo assim, cara, eu sou um preguiçoso. Porque se eu acordasse uma hora mais cedo, a minha vida seria diferente. E eu trabalho todos os dias para que eu consiga acordar um pouco mais cedo, para que eu consiga avançar, para que eu consiga estar aqui gravando conteúdo todos os dias com essa liberdade que eu estou tendo agora nesse momento. Que desabafo maravilhoso. Eu espero que essa forma como eu dirigi esse vídeo tenha tocado no seu coração e faça com que você entenda uma coisa muito importante, que pode salvar a tua vida. Não tenta fazer o universo de trouxa. Sob nenhuma circunstância, minta para você mesmo. Se você precisa perdoar sua mãe ou seu pai, a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que o seu pai ou sua mãe te deu a vida. Isso é constelação familiar. Tudo leva para Deus. Não foge. Não tem como. E se você quer avançar em qualquer área da tua vida, você tem que reconhecer que eles te deram a vida. E se você quer avançar numa área da vida, primeiro você reconhece quem te deu a vida. E o primeiro ponto que você tem que reconhecer é que quem te deu a vida foi Deus. O todo, o universo, seja lá quem for. Então, antes do seu pai e da sua mãe, ele te deu a vida. E quando ele te deu a vida, ele sabia que você ia passar por tudo isso. Então não tem como você mentir para Deus, para o universo, para o todo, seja qual for o nome ou a nomenclatura que você queira dar para o Criador. O que eu quero dizer para você é que se você realmente quer avançar numa área da tua vida, seja com mentalidade, com expansão de consciência, com qualquer outra ferramenta, você precisa de fato se conciliar com o seu pai, com a sua mãe internamente. É interno, não tem intermediário. E se tá difícil, reconheça que tá difícil, mas também reconheça a vida que eles tiveram. Vai procurar saber quem foram os seus avós. Vai procurar saber quem foram os avós dos seus avós. Vai procurar saber qual foi a dificuldade que a sua mãe ou seu pai teve, para você entender quem é você, o que corre na tua veia, o que vem dentro do teu DNA. Vai procurar saber antes de tomar qualquer atitude. Isso é dose de consciência, isso é dose de mentalidade. É sobre isso que eu falo aqui. Então, é sobre pai e mãe que eu quero falar nesse vídeo aqui, cara.
conduzido a sentar aqui. É 10 e pouco da noite, era pra eu estar deitado, dormindo, mas eu tô aqui falando, porque eu sei que esse vídeo vai viralizar. Esse vídeo vai alcançar pessoas que não conseguem avançar na vida, principalmente prosperidade, porque elas estão presas em padrão de pai e mãe e não conseguem se libertar. Guarda isso no seu coração. Tá tudo bem se você não consegue perdoar eles. Mas antes de julgar, olha para a história deles. Olha lá atrás, para sua ancestralidade. Olha para trás. E você vai entender por que você passou por tudo aquilo que você passou. E eu te digo mais para finalizar esse vídeo. Em você basta. Reconheça tudo que eles fizeram. Mas em você basta. Porque você é capaz. E a única coisa que você precisa fazer é tomar dose de consciência todos os dias. Escreve nos comentários pra mim assim: eu liberto meu pai e a minha mãe. Eu me chamo Thiago Bitu. E eu falo sobre mentalidade e expansão de consciência. E aqui nesse canal você vai ver vários formatos de vídeo. E dentre eles, vai entrar dentro do teu coração e vai ajudar você a avançar. Porque esse é o meu propósito de vida. Gratidão por ter ficado até aqui.